Bem-vindo a bordo! Eu sou o Cláudio Lucchesi e esse aqui é o Kowalski e estamos começando mais um Documento Revista Asas, junto com os nossos parceiros, a Elibraz, Embraer, Rael Sistemas, Digex, ADTEC, Goodyear e Hangar 33. Bom, e depois de assistir, se você gostar do vídeo, e a gente espera que você goste, não deixa de marcar o curtir e compartilha esse e outros conteúdos nossos com os amigos, nos seus grupos, no teu pessoal. Traz mais inscritos aqui pro canal. E vamos lá, né, Kowalski? Porque pensar faz bem. Quando terminamos o episódio 131, no melhor estilo telenovela, né, Kowalski? O ex-chefe do departamento de protótipos da Junkers, o Dr. Brunolf Baade, que tinha se tornado o líder da equipe alemã no OKB-1 na União Soviética, tinha encerrado o seu tempo de trabalho com os soviéticos e, junto com a sua equipe, tinha voltado à Alemanha Oriental no final de 53 e início de 1954. O projeto a que tinham se dedicado o bombardeiro a jato 150, apesar dos bons resultados em voo, não tinha dado em nada e o programa tinha sido cancelado. Mas Baade não voltou tão frustrado da União Soviética, porque já trazia, junto com a sua equipe, um novo programa que tinha esperança de ser viável ali na sua terra mesmo, na Alemanha Oriental. Esse novo projeto, nascido de toda a experiência com o 150, era o de um jato comercial baseado no bombardeiro, o projeto 152. Esse futuro jato alemão oriental deveria levar 24 passageiros, com um alcance de até 3.000 quilômetros e uma velocidade de cruzeiro de 850 km por hora, colocando-se como um complemento de menor capacidade ao primeiro jato comercial soviético, o Tupolev 104, que tinha acabado de fazer o seu primeiro voo em 17 de junho de 55. Aliás, tem um vídeo bacana sobre ele aqui no canal, assiste aí. A motorização seria de 4 turbojatos alemães orientais Pirna 014. Um desenvolvimento dos Jumo 012 do tempo da guerra, previstos para o bombardeiro Ju-287. E o momento parecia ideal. Os próprios soviéticos tinham expressado a intenção de apoiar o reestabelecimento de uma indústria aeronáutica local, como vinham fazendo já na Polônia, na Tchecoslováquia e em outros países seus aliados na Europa Oriental. E o próprio governo alemão oriental via na aviação um campo não só de fomento econômico e tecnológico, mas de prestígio nacional. E assim, as instalações de uma antiga academia da Força Aérea no aeródromo de Dresden foram selecionadas para se transformar na futura indústria aeronáutica alemã oriental. Ao mesmo tempo, uma instalação em Pirna, no sul de Dresden, iria se dedicar à pesquisa de motores a jato, de onde saíram os turbojatos 014 do projeto 152, com a fábrica destes em Ludwigsfeld, perto de Berlim. Vamos lembrar que não fazia 10 anos do fim da guerra e de como a Alemanha tinha sido arrasada. Além disso, a União Soviética, envolvida em sua própria reconstrução, com quase toda a sua porção europeia arrasada pela ocupação nazista, não tinha a menor condição de injetar grandes fundos financeiros para a reconstrução da Alemanha Oriental, como os Estados Unidos dispunham para a Alemanha Ocidental. Então, olha só, era um monte de contras. E mesmo assim, esses alemães foram em frente. A fábrica em Dresden foi aberta pouco depois do retorno de Baade e seu time. E como apoio ao início das suas atividades,
os soviéticos lhes entregaram uma produção licenciada do bimotor Ilyushin-14, do qual 80 foram feitos ali entre 56 e 58. E foi durante essas conversações para a produção local do IL-14 que Baade apresentou o projeto 152 aos soviéticos, que expressaram interesse na aquisição de nada menos que 100 exemplares desse futuro jato de passageiros. Era bom demais. 100 aviões era mais que o necessário para justificar o programa. E assim, o projeto começou a tomar forma e passou a ser chamado de Baade 152. Só que, antes mesmo do protótipo voar, o próprio Baade decidiu fazer uma revisão do projeto em 57, para, na sua opinião, torná-lo mais economicamente atraente. E nisso, a capacidade da aeronave foi ampliada de 24 para 48 a 73 lugares, com uma redução no alcance, que ficaria em torno de 2.500 quilômetros. Só que isso o colocava, o jato alemão oriental, praticamente como um concorrente do Tu-104 soviético. Na boa, alguém devia ter dito ao Brunov que isso não era uma boa ideia. Mas parece que ninguém disse. E enfim, o primeiro protótipo, V1, foi apresentado em Dresden com toda a pompa em 1º de maio de 58. Só que nessa apresentação, o V1 estava ainda sem seus motores e, aliás, sem grande parte da sua instalação interna. Para valer, o desenvolvimento dos Piranha 014 estava atrasado. E para isso não impactar ainda mais no programa, decidiu-se equipar provisoriamente o protótipo com 4 turbojatos soviéticos Tumansky RD-9B. Enfim, em dezembro, o V1 estava pronto de verdade para o seu voo inaugural. E esse aconteceu em 4 de dezembro de 58, com uma tripulação de 3 membros: o experiente capitão Willy Lehmann, o copiloto Kurt Bem e o engenheiro de voo Paul Hurley. O V1 decolou pouco depois das 11 da manhã. E fora uma certa tendência de desvio à direita, que continuava mesmo em voo horizontal, Lehmann não notou nada mais preocupante. Fora essa tendência, que podia ser por um diferencial de potência entre os pares de motores, talvez por um abastecimento irregular de combustível num dos lados, o avião era estável e voou bem. Após vários circuitos, Lehmann passou balançando as asas para os trabalhadores da fábrica, que festejavam com justificado orgulho, Então, depois de 35 minutos de um voo inicial bem sucedido, o V1 pousou. Foi o primeiro voo na história de um jato comercial alemão. O segundo voo foi marcado para 4 de março de 59 e era previsto uma duração de cerca de 1 hora, com algumas passagens em baixa altitude para a produção de um filme promocional da aeronave, a ser exibido na Feira Comercial de Leipzig. O briefing da filmagem era que o V1 fizesse uma descida suave até uma altitude muito baixa, fazendo então as passagens para as câmeras, com os trens de pouso recolhidos e em velocidade razoavelmente baixa. A intenção era de mostrar o 152 como se este estivesse voando em cruzeiro, a grande altitude, quase que já operacional. E não que aquele era só o segundo voo do protótipo. Assim, o protótipo decolou pouco antes da 1 da tarde e na primeira fase do voo realizou com sucesso os testes pré-definidos. Então, vindo na direção do aeroporto, iniciou a descida para a passagem de filmagem. E
foi aí que aconteceu. O Baad 152, a apenas uns 100 metros do solo, subitamente apontou o nariz para baixo e entrou em mergulho. A uns 6 quilômetros da pista do aeroporto de Dresden, o protótipo se espatifou no solo. Não houve sobreviventes. É óbvio que a tragédia cancelou todos os planos promocionais. Em Leipzig, a ideia era impressionar o próprio líder soviético, Nikita Khrushchev, que estaria presente na abertura da feira. E se esperava que ali o interesse soviético em 100 jatos se convertesse num contrato oficial assinado. Mas nada disso ia ocorrer. Ao contrário, uns meses depois do acidente, os soviéticos iam deixar explícito o fim de qualquer interesse seu no Baad 152, o que era em si uma sentença de morte ao programa. Mas afinal, o que levou à queda catastrófica do protótipo no seu segundo voo? Ninguém ia esperar que uma investigação de um assunto sensível desses tivesse transparência na Alemanha Oriental, né? Claro. A comissão de investigação logo ficou sob o controle da Stasi, a temida e feroz polícia secreta alemã oriental, similar à KGB soviética. E assim, só depois da reunificação alemã em 1990, ou seja, mais de 30 anos depois do acidente, é que se pôde conhecer o que foi apurado. E vamos lá, por incrível que pareça, a investigação não encontrou nos restos do V1 nenhum indício de um problema técnico que pudesse ter causado o acidente. E acabou simplesmente atribuindo a culpa à tripulação. Bom, você já viu esse filme, né? A única coisa inquestionável é que ao descer para as passagens de filmagem, o jato tinha estolado. Se isso foi por um erro de comando da tripulação, ou por um mau funcionamento técnico, ou uma combinação dos dois, tem gente discutindo isso até hoje. Uma hipótese muito plausível é que a descida abrupta causou uma pane seca nos motores, ou um abastecimento irregular e diferenciado desses, devido a uma falha de construção no sistema de combustível, que se descobriu depois. A gente vai falar disso. O tipo de desastre que está longe de ser incomum com um protótipo, ainda mais naqueles tempos pioneiros da era do jato. Mas, apesar da tragédia e do cancelamento do pedido soviético, o programa ainda continuou. Havia um protótipo para testes estruturais e de fadiga em solo, o V2. E se abandonou o V3, que era quase igual ao V1, preferindo-se trabalhar num protótipo de voo bem melhorado, o V4, que enfim recebeu os turbojatos Pirna 014A-0. A posição do navegador no nariz com janelas do V1 foi alterada no V4 para um nariz com radome para o radar de voo. E o trem de pouso em tandem reminiscente do bombardeiro foi trocado por um bem mais convencional, com as pernas principais se alojando nas nacelles dos motores, o que resultou numa revisão estrutural quase total, uma vez que as nacelles dos motores e as próprias asas e a junção dessas à fuselagem passaram a sofrer forças totalmente diferentes. Enfim, o V4 voou em 26 de agosto de 60 e foi um voo perfeito. O jato se mostrou dócil aos comandos e estável, e os turbojatos Pirna fizeram valer a aposta neles, funcionando sem problemas. Um segundo voo foi feito em 4 de setembro e também correu sem problemas. Mas o espectro de uma falha catastrófica do sistema de combustível, que teria causado o acidente fatal com o V1, ainda assombrava o programa.
E para se verificar isso, foi feito um teste inusitado. Em 7 de setembro, a roda do nariz do V4 foi afundada num buraco no solo, colocando o avião no ângulo que simulava um mergulho. E então o combustível começou a ser removido. E o resultado foi terrível. As fixações dentro das asas e o posicionamento dos tanques de combustível, que eram feitos de borracha, tinham problemas. E nos testes, junto com o combustível, muito ar foi sugado para os motores, mostrando que o sistema de combustível não era capaz de abastecer com segurança e confiabilidade os motores numa descida daquele tipo. E corrigir isso ia exigir uma reformulação completa desse sistema de combustível. Um terceiro protótipo de voo estava pronto, mas nunca ia voar. De fato, o voo em 4 de setembro seria o último de um Baad 152. Em 1º de novembro de 60, a Autoridade Aeronáutica da Alemanha Oriental retirou a autorização de voo dos protótipos. E, enfim, todo o programa foi cancelado em 5 de abril de 61. Nunca se terá certeza se a falha no sistema de combustível teve mesmo relação com a perda do V1. Mas a perda deste e a mudança da postura soviética com certeza foram fundamentais para o fim do programa. Quando isso aconteceu, outros 2 protótipos de voo estavam sendo montados, assim como 6 exemplares de pré-produção. Todos foram sucateados, com exceção de uma única fuselagem completa, que ficou estocada por muitos anos em Rotenburg, até ser levada para o aeródromo de Dresden, em 93, onde foi restaurada e pode ser visitada hoje. Mas, afinal, o Baad 152 poderia ter sido um bom jato comercial? Você quer saber? Talvez sim. Não seria a primeira vez que um avião comercial sofreria perdas catastróficas no desenvolvimento e depois seria retificado e teria uma carreira de sucesso. Basta olhar para o Comet 1, com seus acidentes terríveis, já em serviço, e como dele resultou o excelente Comet 4, cujo último exemplar deixou de voar só em 97 e ainda gerou o Nimrod militar. Ou o próprio Electra 2, tão querido na nossa ponte aérea Rio-São Paulo, mas que no início da produção tinha uma gravíssima falha na instalação dos motores, responsável por 2 acidentes em serviço, com a morte de todos a bordo. Eu não gosto do tom sensacionalista de muitos vídeos que tem por aí de aviação cheios de grande fracasso, ou pior, e outras chamadas pejorativas. Quem apela assim ou não conhece história, ou engenharia aeronáutica, ou sei lá, quer visualizar a qualquer custo. Muitos projetos avançados, ousados, até visionários, simplesmente não foram em frente por causa de uma conjunção de fatores. Muitas vezes nada a ver com o projeto, mas de ordem econômica, política ou de momento histórico. Para mim, o Baad 152 fica como aquele avião surgido contra todas as expectativas, criado numa nação que tinha sido arrasada na pior das guerras da humanidade, num regime totalitário e títere de uma superpotência, sem acesso aos grandes mercados da aviação comercial. E mesmo assim, ele voou. Concorda comigo? Comenta aqui. Obrigado por estar com a gente, comigo e com o Kowalski, no canal da Revista Asas, o melhor da aviação e sua história e cultura no YouTube. Um grande abraço e até o próximo voo.